E Deus nos chama, mulheres, muitas vezes, para a gente falar das nossas dores, né? E é difícil falar, principalmente quando a gente colocou uma pedra, quando a gente fechou de chaves, de cadeados de segredo, e a gente tentou esquecer, silenciou. Mas ele fala que a gente precisa compartilhar. Mulheres compartilham e se ajudam. Essa é a nossa função. Nós fomos chamados por Deus para ser facilitadora, educadora, né? Geradora de vidas. Então, quando nós nos tornamos mães, o que a gente faz? A gente se doa. E quando nós passamos por um caminho de dor, é exatamente isso que Deus faz. Nos acolhe, nos cura, nos trata, mas também nos chama e fala: você tem que curar, falar, apoiar e ajudar outras mulheres. E eu vim aqui para falar sobre uma dor que ficou adormecida por muitos anos. Se eu perguntar para vocês, se eu fizer uma enquete aqui e perguntar para vocês qual é a palavra que você resume o que seria relacionamento abusivo, eu teria aí vários sinônimos. Vocês teriam aí várias palavras para dizer o que se resume relacionamento abusivo. Eu listei algumas aqui que seriam tais como relacionamento autoritário, relacionamento tirano, relacionamento excessivo, relacionamento impróprio, relacionamento condenável, relacionamento afrontoso, relacionamento reprovável e por aí vai. Então, nós vemos aí muitos noticiários, né, de mulheres que sofrem abusos, violências dentro do lar. Mas hoje eu estou aqui para falar para você, mulher cristã, que viveu, ouviu alguém próximo viver algum tipo de abuso na sua vida. E muitas mulheres resolveram romper, não aceitar mais viver aquela condição. Porque, além de não aceitar, elas entenderam qual era o chamado de Deus para a vida delas. O que Deus tinha para fazer através delas. Então a gente precisa ter clareza sobre esse assunto. Esse assunto ele não pode ficar guardado. A gente não pode silenciar uma irmã, uma amiga que vem desabafar e de alguma maneira a gente não dar importância, porque talvez uma dor interna nossa esteja encoberta e a gente não quer alimentar aquele assunto, porque vai trazer à tona algo que a gente viveu. E essa jovem que eu vou estar falando aqui sobre relacionamento abusivo, que viveu dos anos de 1999 a 2004, foram 5 anos de abuso. Essa jovem sou eu. Essa história é real. Que aconteceu exatamente nesse período. Entre os meus 19 anos até meus 24 anos. Quando eu me casei com um homem que era servo de Deus, que tinha um cargo de liderança na igreja. Ele era bem mais velho do que eu, ele era 20 anos mais velho que eu. Mas eu me casei sendo guiada pelo que ele falava, sendo a verdade o que ele falava a meu respeito, para mim, onde eu descredenciei a voz da minha mãe, a voz do meu pai, não dei importância.
Porque eu cresci, eu fui uma adolescente que nasci no berço cristão, eu tinha sonhos, eu frequentava todos os retiros, todas as EBDs, os cultos. Minha mãe, eu lembro que eu pequenininha, minha mãe, desde então, ela pregava nos núcleos de mulheres, né? Eram reuniões caseiras, né? Células, e ela levava eu e meus irmãos pequenininhos, e eu cresci vendo isso. Então eu cresci com sonhos, e sonhos muito grandes, sonhos de que eu queria ser muito feliz, eu queria fazer minha faculdade, eu queria trabalhar, eu queria ganhar muito dinheiro para ajudar meus pais, para ajudar meus irmãos. Eu sou carioca, nasci no subúrbio do Rio de Janeiro. Uma vida simples, classe média. Não tinha tudo que eu queria, mas eu sabia que eu poderia conquistar. Então, meu sonho era casar com um homem, servo de Deus, que pudesse me dar tudo que eu quisesse. E mais, me dar amor, me proteger, cuidar de mim. E aí, eu terminei meu ensino médio, eu já morava em Natal, meu pai militar, do Rio de Janeiro, ele veio transferido para Natal. Em 1996, eu chegava em Natal e aí fiquei para concluir meu ensino médio, eu tinha 16 anos na época. Quando eu completei o ensino médio, eu falei assim, mãe, eu vou para casa da avó, no Rio de Janeiro, tentar um emprego lá. Aqui as coisas eram muito difíceis. E lá eu tinha toda a família, né? Tinha a segurança, né, da família, o apoio também. Eu ia trabalhar, ia fazer minha faculdade. Então, eu tinha sonhos, eu queria crescer. Chegando no Rio de Janeiro, voltei à igreja, né? Estava 2 anos fora da igreja, né? Quando eu vim para Natal, nós éramos membros da igreja. Quando conhecemos a pastora Sara e o pastor Otto, então nós congregávamos na mesma igreja. E foi assim que aconteceu essa história, né, da gente se conhecer. E aí eu voltei para lá, para o Rio, e estavam lá os colegas, as colegas, né, que eu cresci juntos, os adolescentes já na juventude. Não tinha nada de ninguém interessante, mas também não tinha interesse de ir para outras igrejas, enfim. Até que na escola bíblica dominical a gente recebeu a revista e lá tinha, né, uns intercâmbios de jovens cristãos. E aí eu peguei o endereço, o nome completo, e aí eu falei assim, peraí, eu vou escolher um de cada estado e vou escrever. Entre moças e rapazes, eu fiz tive essa vontade, né, de escrever, de fazer amizade, conhecer outros lugares, mesmo que eu não pudesse viajar. Não me custava nada, 23 centavos, colocar 23 cartas no correio. Carta social valia 1 centavo. Então, não era peso nenhum. Até que um dia comecei a receber, né, as respostas das moças de outros estados, dos rapazes também de outros estados, e recebi uma carta muito diferente, gente. Diferente. Letras muito grandes, muitas páginas, que me chamou a atenção. Eu deixei ela por último para ler. Quando eu comecei a ler, sabe o que é você falar com Deus? Fazer aquela listinha para Deus dos teus sonhos. Naquela carta tinha exatamente isso. Tudo que eu queria para mim estava muito fácil, estava na minha mão, estava no meu alcance. E ele falava que queria conhecer uma esposa, mandou fotos do local onde ele morava, uma mansão, que ele tinha muito dinheiro, que ele tinha segurança financeira,
que ele poderia bancar da faculdade, tudo que queria, roupas, viagens, ajudar a família. O meu sonho estava naquela carta. E aí eu respondi. E quando eu respondi, todos os dias chegava uma carta desse homem. Esse homem morava no sul do país, no Paraná. E dias depois, quando eu vi, ele estava chegando no Rio de Janeiro, não conheci. Ele já veio com anéis de compromisso e colocou no meu dedo. E com um feitiço, ao colocar no meu dedo, o meu mundo era ele. Eu não via e não ouvia mais ninguém, inclusive a Deus. E aí, a gente combinou, eu voltei para Natal, não fiquei no Rio de Janeiro, minha cabeça já estava completamente, as minhas ideias do que eu fui fazer no Rio de Janeiro já tinha mudado tudo. Voltei para Natal e poucos dias depois ele veio a Natal para conhecer meus pais. Obviamente que um homem 20 anos mais velho, do nada colocou um anel de compromisso no dedo, meus pais não aprovaram. E claro, hoje eu sou mãe e com toda certeza minha atitude seria a mesma. E aí, conversa vai, conversa vem, e ficou uns dias de Natal e minha cabeça completamente virada. E a única coisa que eu pensava era casar, 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 ter. Todos os meus sonhos estavam ao meu alcance através daquele homem. Minha mãe falou muito comigo, meu pai falou muito comigo, o pastor falou muito comigo, mas eu estava decidida. E meus pais falaram, olha, se a gente não casar com Cris, eu tinha 18 anos, já ia fazer 19. Se ela não se casar, ela vai fugir. Porque ela está com a cabeça totalmente virada. E aí, para encurtar a história do casamento, foi feito o casamento aqui em Natal. Meus pais bancaram uma festa luxuosa, linda, primeira filha, né? Sou a mais velha primogênita, tenho mais 2 irmãos, a Luciane e o Daniel. Meu casamento tinha tudo que eu poderia ter. Linda, linda. Completei 19 anos em maio, em julho eu estava me casando. E pasme, no casamento, só estava ele. Não veio ninguém da família dele. E passou-se os dias, né, na lua de mel, nós voltamos, quer dizer, fui para casa, né, dele, para a cidade dele. Anteriormente eu tinha ido com minha mãe. Alguns episódios aconteceram, episódios espirituais, visões espirituais que Deus tinha permitido minha mãe ver. Mas nada disso valia para mim, nada. Eu não ouvia mais Deus, eu não tinha mais sensibilidade. Eu estava cega, surda e muda, enfeitiçada por aquele homem. Tempos depois, no convívio com a família dele, foi que eu descobri que foi feito um serviço de simpatia para que me aprisionasse e eu não tivesse nenhum tipo de recusa a se casar com ele. Chegou em Curitiba, na cidade, lá no Paraná, onde eu morei.
Quando eu acordei no outro dia, estava pronto um piquenique no jardim, lindo. Gente, piquenique. Eu saí da casa, andei até o jardim. Era um jardim imenso, era muito mais do que a extensão aqui da igreja, com árvores frutíferas. E aí ele esperou, né? Ele falou assim: você está feliz? Eu te amo, tudo isso é seu, você vai ter muito mais, tudo que eu prometi. Está feliz? Agora a gente vai ser feliz. Nós somos uma família. Ele deixou eu comer, né? Eu feliz, assim, deslumbrada, né? Era um sonho. Quando eu terminei de comer, aí ele falou assim: pronto. Agora vem a parte importante do nosso casamento. A partir de hoje, nós somos uma família, eu e você. Você vai esquecer seus pais. Você vai esquecer seus irmãos. Você vai esquecer sua família. Tudo vai ser eu fazendo em prol de você e você em prol de mim. Amadas, pensa aí. Pensa aí. Tá passando um filme, né? Vocês estão tentando já armando o cenário assim, imaginando a cena. A cara da princesa quando falou que esquece os pais, esquece os irmãos, esquece tudo. E aí, era como se o pesadelo tivesse aberto uma janela e eu adentrasse e não saísse mais. Todo tipo de abuso que eu vou listar aqui para vocês. Eu tive que listar para não esquecer. Acho que Larissa sabe mais do que eu sobre isso. E aí, todo tipo de abuso. Abuso psicológico, abuso econômico, abuso social, abuso físico, abuso sexual. Todas as formas mais terríveis que vocês possam imaginar, ou que tenha visto ou ouvido em algum cenário, eu vivi. E desde então, eu era guiada, monitorada 24 horas. Tinha gravadores espalhados, na época era 1999. Tudo era gravado com um gravador, uma central, que eu descobri muitos meses depois de estar lá na casa. Eram câmeras, circuitos, onde eu era monitorada 24 horas. Ele não trabalhava, ele tinha sido aposentado muito jovem, em torno aí de 35 anos, porque ele sofreu um acidente no trabalho. Enfim, a justiça reverteu e ele ganhou a causa. Então eu vivi cárcere privado dentro daquele ambiente, onde não tinha ninguém para conversar. Quando íamos para a igreja, lembra que eu falei que ele era servo de Deus, mas não era tenente, né? Não era. Não conhecia Deus. Nós íamos para a igreja, frequentava, e agradeço a Deus, eu de eterna gratidão, porque Deus não me tirou isso, de estar na casa do Pai. E nós frequentávamos todos os encontros de casais, todos os retiros da igreja, congressos de mulheres, tudo. Encontro com Deus, casados para sempre, núcleos, cursos. E ele chegava em casa,
Ele me obrigava. Trancava o quarto. O quarto era bastante grande. Imagina aqui, ó, é o tamanho desse altar. Era o quarto. Toda a extensão. Era só o quarto. No canto tinha uma banheira gigante de hidromassagem. A porta de entrada era blindada, 7 milímetros de ferro puro. Uma vez trancada, na época era de alta tecnologia, né? Vamos dizer assim, alta segurança, era fechada com cartão, que hoje é muito comum nos hotéis, nas pousadas, né? Mas naquela época era alguém que tinha, que conhecia muito bem. Era fechada com cartão, uma vez que ele tirava o cartão, não tinha como eu tentar sair. Não saía. A cama, o teto inteiro de espelhos, a cama era suspensa por correntes no teto, embaixo da cama, luzes vermelhas. E eu vi uma coluna de concreto, lacrada, toda bonita, né? Revestida de madeira. Até que um dia eu fui descobrir. Aquilo ficava. Porque assim, as coisas foram acontecendo e eu criei um alerta, claro. Eu fiquei prestando atenção. Eu nunca perguntei o que era aquilo. Era uma coluna fechada. Até que um dia, na volta de um dos encontros de casais, ele abre aquela porta que era travada, com controle remoto. Tinha uma televisão ali. Muitos vídeos pornográficos que ele me obrigava a assistir e a praticar. Quando eu não aceitava, ele me amarrava nas correntes, fechava minha boca para eu não gritar. E isso se tornou uma constante, sabe? Até que com um ano, sofrendo abuso sexual, eu era uma escrava sexual, amados. Eu era violentada, eu era surrada ali naquela orgia terrível. Um ano depois, eu fui para um retiro de mulheres e eu estava tão mal. E no momento, foi chamado, né? Para que aquela mulher que estava sofrendo alguma coisa, algum segredo, que fosse lá para desabafar. E tinha pastoras lá, tinha ministrante. Mas eu não fui falar com a ministrante porque eu não tinha confiança. Né? Como é que eu ia falar um negócio que estava me acontecendo? E aí eu falei com a pastora da igreja. Falei, olha, está acontecendo isso. Por favor, me ajuda. Eu tinha 20 anos na época. Aí, outro momento de oração, outra unção, outro momento de revelação. Eu falei, outra irmã, eu pedi ajuda. Eu falei, cara, eu vou falar. Por que eu estou com vergonha? Eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que falar. Só que nesse intervalo de um ano, amados, como eu falei, eu era monitorada, tudo gravado, eu não sabia. As ligações ele não permitia que eu fizesse com meus pais. Uma das regras foi: você vai falar com sua família em datas especiais, aniversário, final de ano, datas festivas. Acabou. Você não tem que falar nada com eles. Você não tem que falar nada do que se passa da nossa vida. Porque assim eu faço com a minha família. A família dele, somente a mãe. O pai morava em outra região, casado novamente. A irmã, com uma família totalmente desestruturada.
E às vezes que eu falava com minha mãe, eu não sabia que as coisas eram gravadas. Não tinha noção. E na maioria das vezes ele estava na minha frente, colocava no viva voz. E tudo que minha mãe perguntava, preocupada: cadê você? O que aconteceu? Faz tanto tempo que você não fala comigo. Você não dá notícias? Você está bem? Como é? E claro, gente, minha mãe, desesperada por saber a notícia da filha, vai disparar, perguntar: fale, o que está acontecendo? Ele está te machucando? Ele está te proibindo? E ele olhava para mim com aquele olhar fulminante e falando assim: você falar qualquer coisa, você vai ver o que vai te acontecer. Eu: mãe, não, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. E ela percebeu. Sempre ela percebia. A mãe sabe, né? A mãe sabe quando alguma coisa está errada. Por mais que, sabe, você quanto filho quer enganar, a mãe você não engana. E aí minha mãe ficava muito brava, muito chateada. Falava: Cris, o que é que ele está fazendo com você? E ele, pim, no telefone, tirava o cabo e passava-se meses sem eu poder falar com a minha mãe. Naquela época não era tão comum as pessoas terem celular, e eu não ousava pedir alguém da igreja para tentar falar com a minha mãe. Porque esse absurdo eu não queria que eles soubessem o que estava acontecendo comigo. Estava tudo bem. E aí, toda vez que ele saía, de alguma forma, ele deixava ligado no telefone, eu ligava para minha mãe, pouco que eu desabafava comigo. Quando ele chegava, ele se trancava num sótão que ficava acima do quarto. Esse sótão era fechado com vários cadeados de segredo. E era um lugar proibido. Ele me proibiu de subir até lá se ele estivesse lá. Claro que se ele estivesse lá, eu teria acesso, né? Poderia tentar entrar. E aí, ele chegava em casa, olhava lá no telefone, o Rina. Quem ligou? Eu falei: ninguém ligou. Ninguém ligou. Ele ia lá para cima, escutava tudo. Cristiane, você apagou a ligação que estava aqui no telefone? Não, que ligação? Ninguém ligou. Ah, não ligou? Sua mãe não te ligou, não? Não ligou. Sabe aquela criança, né? Que a mãe fala: fale, e você nega até o fim, valente. Quer dizer, e a partir daquele momento, todas as vezes que eu mentia, ele me quebrava no chão. Ele me batia tudo. Mas glória a Deus que nunca nenhum osso do meu corpo foi quebrado. Eu ficava cheia de hematomas. Minhas roupas eram todas compridas. Ninguém podia me ver com arranhão, com hematoma, com machucado, porque eu não tinha como dizer para ninguém. E aí nesse retiro eu falei, se reuniram as líderes, pastores, falaram assim: Cristiano, isso que você está falando é muito sério. Nós vamos te ajudar a orar. Mas olha, irmão, você vai jejuar mais, você vai interceder mais, você vai orar mais. Sabe por quê? Porque o diabo está se andando para acabar com o teu casamento. O diabo está usando para acabar com o teu casamento. Então você tem que vigiar. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Amadas,
Foi o que eu fazia. Eu tinha certeza, com 1 mais 1 é 2, que Deus ia mudar o coração daquele homem. Quanto mais eu orava, mais ele me derrubava, mais ele me humilhava, mais ele me violentava. Então eu era mentirosa, eu não valia nada. Eu era tratado pior do que um animal. Por conta do abuso econômico, eu não tinha dinheiro, eu não tinha vaidade. O que eu tinha que fazer era seguir regras, e quando eu obedecia, eu cumpria as regras que ele ordenava, aí sim ele me dava presente, ele me dava uma roupa, sabe, uma roupa baratinha, para mudar um pouquinho no domingo, né, na igreja. Me dava um batom aí de R$2, vamos lá na feira comprar. E eu aprendi que o meu papel como esposa, fiel, submissa, serva de Deus, líder, um homem que era líder dos diáconos, meus amados, quantas vezes após a ceia, aquele homem olhava para minha cara e falava assim: se você ousar sorrir para alguém, você vai levar na sua cara. Gente, eu que era minha mãe de prova, eu que era uma menina extremamente alegre, feliz, eu não tinha mais feição de nada. E emoção zero. Sabe aquela pessoa, aquela mulher fria? Só não era calculista. Aquela mulher fria, gelada, sem vida, maltratada, descuidada, né? E aí, em meio às agressões, 2 anos se passaram, eu falei assim: não dá certo. Eu não tinha televisão, gente, eu não via notícias, não sabia o que passava no mundo. Se alguém falava lá na igreja sobre algum assunto, eu estava voando, eu morava em outro planeta, né? Não tinha noção de nada, de tempo e espaço. O que eu fazia, obrigatoriamente, era a limpeza de toda a casa, e tinha que ser abaixada com a escovinha, porque eu não tinha vassoura para esfregar no chão. Ele queria eu abaixada, esfregando o chão. Não tinha rodo para limpar, eu tinha que passar com a mão o pano e passava cera na casa inteira para dar brilho. E quando ele passava nos cantos, estava alguma coisa desarrumada. Com certeza era motivo para eu levar umas boas pauladas e aprender a ser educada, limpa, porque o que ele falava de mim era o quê? Uma mulher suja, preguiçosa. E aí eu peguei e falei assim: falei, pastor, pedi um gabinete. Estou orando, estou jejuando, estou me humilhando. Deus não muda o coração dele. Pedi um gabinete. E aí, o pastor me chamou, e ele lá dentro da sala do pastor, por gentileza, fica lá fora que eu vou conversar com o Cristiane, depois o senhor entra. O que está acontecendo aqui? Que negócio é esse? Não, conversar com nós dois aqui. Falar o quê?
Tem nada para falar, pastor, está tudo em ordem. Todos os meus serviços aqui na casa está tudo em ordem. Tem alguma coisa acontecendo? Guarda lá fora, por favor. Saí. Quando ele olha para mim, você está chorando por quê? O que é que está acontecendo? Ele entrou, foi maior, gritaria, chegou, me arrancou do sofá, fomos para o carro. E, amadas, foi o pior 60 quilômetros da minha vida que eu vi hoje. Ele zigue-zagueando na BR à noite e dizendo que ia me matar, que ia jogar o carro para me matar, porque eu estava fazendo uma humilhação com ele. Eu estava desrespeitando ele. Eu estava desobedecendo ele em falar sobre o que era segredo. E eu implorei, eu chorei muito, gente. Sabe, eu achei de verdade que eu ia morrer. 2 anos e meio se passaram, minha prima foi morar na mesma cidade, foi morar também com um cara de lá. E aí eu falei, eu falei com a galera da igreja, ninguém. Falei com o pastor, piorou. Agora que eu era mais massacrada, vigiada, controlada, na igreja não podia ver nenhum irmão se aproximar de mim para falar comigo. Ai de mim, porque eu estava dando confiança. Aí eu falei assim, caramba, minha prima está vindo, eu tenho que convidar ela para eles virem aqui. É a chance. Nesses 2 anos e meio, eu já sabia que tudo estava sendo gravado, que claro, depois de uma ligação, o homem estava sabendo de tudo. E aí, um belo dia, ele sem querer saiu e deixou aberto lá o sótão e eu descobri todo aquele arsenal de gravações, de vídeos, fitas. E aí, eu imediatamente falei para minha prima, aconteceu isso, está acontecendo isso. Ela é o quê? E eu estava lá no jardim, porque se falasse dentro de casa, ele via tudo, né? No jardim, com certeza não tinha gravações. E aí, minha prima contou para a mãe dela, que a mãe dela, irmã da minha mãe, ligou para minha mãe, falou com minha mãe. Minha mãe, nessa época, estava no Rio de Janeiro. Vamos lá em Curitiba. Minha mãe chamou o irmão dela, que é policial, meu tio, e todos 3 foram para Curitiba para me tirar dali. Graças a Deus, né, irmã Cristina? Pois é. Pois essa daí é a metade ainda da história. Eles chegaram lá, a gente não estava em casa. A gente estava voltando, acho que da casa da mãe dele. Nesses episódios aí de 2 anos, quando eu caía doente, né? Porque era uma região muito fria. Quando eu caía doente, ele não me levava no médico, não tinha condição, não tinha. Nunca nenhum médico me viu. Se estava doente, que precisa medicar, ele levava a mãe dele, fazer remédios caseiros, e eu tinha que me virar para se curar. Ai de mim, doente, se eu não levantasse para fazer as obrigações. E aí eu chegando com ele, vindo da casa da mãe dele, quando eu olho de um carro da polícia lá no meu portão da casa. Gente, eu comecei a tremer e chorar. E que danada é isso que está acontecendo ali? E a gente se aproximando. Quando eu vejo, era minha mãe. Meu Deus do
céu, ali eu falei, meu Deus, gente, qualquer filha que pediu ajuda, que sabia o que estava acontecendo, quando visse aquilo, ia pular do carro, ia dizer o quê? Obrigada, Deus, me salvou, acabou o meu sofrimento. Ele parou lá. O que é que está acontecendo aqui? Minha mãe, filha, veio para me abraçar. E eu, treinada por ele, totalmente fria, uma estátua. Eu não conhecia minha mãe. Eu sabia que ela era, óbvio, mas eu não tinha mais nenhum tipo de sentimento de nada. Eu falei, o que vocês estão falando aqui? Eu já comecei a pensar o que ia vir pela frente. O que aquele homem ia fazer comigo? Eu paralisada, em choque. E quando começou o processo, os policiais falando, ele falou, aqui não entra polícia nenhuma não. De jeito nenhum. Proibiu minha mãe de entrar. O único que entrou comigo foi meu tio e minha tia. Minha mãe ficou lá no portão com a polícia. Meu tio, não, ela vai sair daqui sim. Vai, a polícia questionando, não sei o quê. E o polícia para mim, você quer prestar queixa? Ele não pode fazer nada com você. Eu falei, não, não está acontecendo nada. Vocês estão loucos. Eu, papo vai, papo vem, meu tio, não, vamos, arruma suas coisas, a gente vem pegar você. Eu coloquei primeiro 3 peças de roupa na bolsa. Ele, Cristiane, você não vai sair daqui. E sabe aquela voz, né? O bem e o mal. Você ouviu, vem, não vai, vem, não vai. E eu era um robozinho, gente. Tudo que esse homem falava, a Cristiane tinha que obedecer. E até que meu tio disse, não, a gente vai. Eu fui, sabe? Paralisada, assim, tipo, não sabia mais nada que eu estava fazendo, não estava vendo nada. Eu fui. Dali a gente voltou para o Rio de Janeiro. Minha mãe desesperada, né? E foi um período, já aos 2 anos, de ruínas para ela, porque nós éramos, aliás, a família inteira sempre foi muito unida, de muito amor, de muito carinho, muito pega-pega, sabe? E eu, por ser mais velha, eu sempre estava próxima a ela, e de repente ela via aquela pessoa estranha, né? Não é minha filha, o que ele fez? Ele acabou com a vida da minha filha. Na sexta-feira, no sábado, tarde da noite, esse homem liga para casa da minha avó. Eu falei, eu vou atender. Minha mãe, você não vai atender, você não vai mais falar, esquece isso, a gente veio, você está livre, você é livre. Sabe aquela palavra que não surtiu efeito? Que liberdade era essa? Se ele era o meu salvador, ele era tudo para mim. Eu peguei o telefone e a única coisa que ele falou foi assim, se você não voltar, você vai se ver comigo. Gente, eu atemorizada, desesperada. A vítima, em vez de sair e fugir, volta de novo para o cativeiro por livre e espontânea vontade, né? Porque a pressão era psicológica. E ali minha mãe falou, acabou. Ela escolheu. Quando cheguei, né? No domingo pela manhã, eu fui recepcionada por uma
uma grande fogueira. Essa fogueira era todas as minhas coisas que eu tinha levado quando casei, as coisas, objetos, né? Roupas. Minha mãe sempre fazia com todo carinho, todos os momentos especiais. Eles mandavam caixa de presentes. Eu chegando lá, a fogueira queimando. Ele falou, tá vendo? Tá vendo o que eu vou fazer? Tá vendo o que eu posso fazer? Enquanto você não aprender a me obedecer, você não vai ter nada. Porque é isso que você merece. Nada. Você não vale nada. As coisas pioraram. Pioraram muito. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho certeza que eu não vou desobedecer a tua palavra, Deus. Eu tenho que ser uma mulher submissa. Eu tenho que ser uma mulher obediente. Eu tenho que ser uma mulher que respeita o marido. Eu comecei a me cansar. Toda vez que ele falava assim, vai fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Não vou fazer. Não vou fazer. Toda a violência do mundo ele fazia comigo. Eu me lembro de um episódio muito marcante que ele me tirou de dentro de casa, porque a casa, apesar de um jardim muito grande, 2.000 metros quadrados no ambiente, né, terreno, quando eu gritava, né, alguns vizinhos lá atrás poderiam escutar. Então ele me levou para um jardim que era só árvore, só mato. E os terrenos, né, ao lado também eram assim. E ele me bateu tanto, que eu apaguei. Eu desmaiei. Porque, diferente dos outros episódios, eu parti para cima, tá? Fui valente. Falei, não vai bater tanto, também vou bater. Eu voei em cima. Só que desse tamanho. E eu, pequenininha assim, magrinha assim, tava muito mais magra, gente. Muito mais magra do que vocês estão me vendo. E aí, eu apaguei ali no jardim. Anoitecendo. Ele fechou o portão. O portão era igual aquele estilo americano, né? A garagem que abaixa e lacra tudo, não tem como você entrar. Não tem porta de casa para entrar, não. Não tem fundos para entrar, não. E eu fiquei um tempo como um bicho abandonado, machucada. Até que pelas madrugadas estava geando, eu lembro a visão da grama totalmente branquinha. Gente, eu estava amando, Jade. Fazendo parte daquele cenário. Eu levantei, olhei que estava fechado. E a única coisa que eu fiz foi entrar no canil e dormir lá com os cães. Nessa época, eu tinha 2 Rottweilers. Sabe, foi fruto de um dos presentes que ele me deu. Quando eu obedecia, né, ele me dava uma coisinha que eu queria. Eu escolhia e ele me dava. Eu tinha 2 cães, um casal de Rottweiler. Um terreno muito grande e tal. E eles, o macho,
apanhava muito, gente. Gente, para bater no Rottweiler tem que ser um monstro, né? Um monstro. Porque aquele cachorro, o bicho apanhava muito, que era um bicho que me defendia o tempo todo. Onde eu estava, o cachorro estava do lado. Se ele viesse gritar comigo, o bicho se armava todinho para avançar. O castigo do bichinho era o mesmo castigo que eu. Vai apanhar. Até que um dia eu falei assim, Deus, não dá. Isso tudo é verdade que ele fala a meu respeito. Não é possível. Ele é certo, é ele que está certo, é ele que tem a verdade. Eu sou mentirosa, eu sou falsa. Eu realmente não valo nada. Não tenho valor nenhum. Eu não significo nada, 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 nada. Então, Deus, se for para viver assim, por favor, não me dê nenhum filho desse homem. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer a tua palavra. Vou ser fiel, submissa. Mas eu não quero nenhum filho. Porque Deus, se eu engravidar, eu vou me sentenciar. Eu vou me matar. Porque eu não vou aceitar. E foi algo tão poderoso aquele dia que eu falei isso para Deus, que Deus cerrou a minha madre. Eu comecei a fazer vários exames que ele me obrigou a fazer para engravidar. E ele falava as mentiras do diabo para mim, e eu tomava como verdade, né? Que eu era estéril, infrutífera, realmente sem valor. Então, o que adiantava? Para que viver? E eu entrei na briga com Deus. Eu falei, Deus, não. Eu não quero viver. Eu não quero viver mais assim. Eu não quero viver mais assim. Deus, eu não quero viver mais assim. Abra os olhos do meu coração, Deus. Eu não quero mais ir para a tua casa. Sabe? Deus, se tudo que eu creio, se tudo que eu leio na tua palavra, se tudo que eu escuto na tua casa se resume nessa vida, realmente eu fui abandonada por tudo e todos e por Deus. Até que um dia eu estava lá, nos meus questionamentos, sabe? Eu não tinha ninguém para conversar, não tinha amigas, ele não permitia. Muito mais eu ligar para alguém, não existia isso. Até que eu peguei e li nos livros de João e Lucas e João, sobre 3 mulheres. Vocês conhecem essa história? A mulher adúltera, que foi sentenciada à morte, seria apedrejada, né? Porque foi pega em adultério. Jesus foi lá e escreveu no chão o pecado de todos e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu li a outra história sobre a samaritana. Ela estava no poço. Jesus chegou, pediu água. E ela questionou a Jesus: como samaritana falar com um judeu? Jesus falou:
dessa água que tu bebes, você sempre terá sede. Mas da água que eu te der, é água viva, jamais terá sede. E ela, em reconhecimento, falou que queria beber dessa água. E Jesus falou para ela: mulher, tu estás sua, porque esse homem que tu vives não é teu marido. Não é teu marido. E a última mulher que me chamou a atenção foi aquela mulher que foi reprovada pelos discípulos. Ela entrou num ambiente santo que Jesus estava. Entrou dentro daquela casa, não falou nada, se ajoelhou, derramou perfume mais caro, chorou aos pés daquele que cura as feridas, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, enquanto os discípulos a repudiavam. Jesus prestou atenção em cada detalhe dela. Sabe, amadas, todas essas mulheres eram improváveis, foram rejeitadas, foram humilhadas, condenadas à morte. Eu falei: por que não eu? Por que não eu ser achada por ti, Senhor? Me mostra, Deus, que eu preciso mudar. Porque eu não quero mais viver. Não faz mais sentido. E para a igreja não faz mais sentido ver a tua palavra, não faz mais sentido, que não é a verdade que está em mim. E aí, Deus, de uma forma tão surpreendente, ele abriu minha visão espiritual. E eu vi que tudo aquilo que estava me oprimindo, tudo aquilo que estava me diminuindo, tudo aquilo que estava me humilhando, era exatamente demônios enviados para me silenciar, para me aprisionar, para me não falar sobre a verdade que liberta. E aí, nesse momento, dia muito frio, eu andava pela casa, eram vidraças gigantes que dava para ver o jardim. Eu andava pela casa, era só janelas. E do outro lado da janela, muitos olhos me vigiando, demônios me vendo. Mas quando eu vi isso, foi após um episódio que eu estava me questionando com Deus. Eu precisava ouvir Deus, eu precisava receber de Deus alguma coisa, eu precisava saber o que eu precisava mudar. Eu sabia que eu tinha que mudar, já que todos aqueles anos de oração e intercessão, ele não mudava, ele piorava, então era eu que tinha que mudar. A errada era eu, então eu que tinha que mudar. E aí, eu andando no jardim com os cães, até o portão. E eu chorava muito, falando com Deus: Deus, eu não quero mais viver. Não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Eu estou fraca, estou doente, não aguento mais. De repente os cães começaram a latir em volta de mim. Desesperados, todos arrepiados, sabe? Ferozes. Os dois Rottweilers ferozes, como se estivesse atacando. O que é isso? Cada vez que eu tentava encostar deles, eles
me afastavam, até que, quando eu olho, estavam vários demônios e que falavam: você não vai ter fim. Você vai viver e vai sofrer muito. E eu não me apavorei, eu não tive medo, eu comecei a repreender. Eu comecei a recitar o Salmo 91, porque desde pequenininha era um salmo que eu tinha decorado, via minha mãe nas orações recitando o Salmo 91. Recitava o Salmo 23, porque eu cresci ouvindo e recitando e repreendendo. Até que eles foram para as árvores, eu fui repreendendo, e chegou a noite, e eu fui lavar a louça, e eu chorando muito, porque quando eu olhei pela janela, olhos vermelhos, como se tivesse assim a sentença de morte ali. Mas não porque eu pedi a Deus, mas sim porque o inimigo estava controlando, e era isso que ele queria. Ele não ia me fazer morrer, mas ia me fazer sofrer. Sofrer toda a minha casa, toda a minha família. Eu desacreditar de quem eu era. Perder a fé. Desacreditar que Deus é aquele que permite, aquele que guarda. Eu nada disso via. E aí chorando muito. Caí em prantos quando eu vi aqueles olhos. Quando no chão Deus falou comigo: põe em ordem a tua casa, porque certamente viverás e não morrerás. E eu soluçava. E aquela voz falava: põe em ordem a tua casa, porque certamente viverás e não morrerás. E quando falou a terceira vez: põe em ordem a tua casa, porque certamente viverás e não morrerás, foi que eu abri os olhos e vi que Deus estava ali comigo, me protegendo. E eu falei: Deus, eu já vi essa passagem na Bíblia sobre o rei Ezequias. Tu falou isso pro rei Ezequias. Corri lá no meu quarto, peguei a Bíblia. Para minha surpresa, era uma sentença que Deus já tinha dado ao rei Ezequias de morte. Para o rei Ezequias, era que ele deveria colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. E foi aí que a mudança começou a acontecer. Foi ali que o Espírito Santo de Deus me encontrou e me deu sentido e me colocou uma outra perspectiva, um outro futuro que eu poderia ter em Deus. Eu ia viver e não ia morrer. Nessa época eu fazia aula de violino. Eu tocava na orquestra da Assembleia de Deus em Curitiba. E minha professora sabia que algo muito estranho acontecia comigo. Porque as aulas iniciais, quando eu comecei a fazer, ele sentava na sala e ele dizia: não, ela vai ter aula, mas eu fico aqui. Até que ela, encucada com aquilo, né, chamou o esposo dela, que era mestre de louvor da igreja, e aí ele falou assim para ele, o marido da professora, falou assim: olha, não é certo nenhum acompanhante ficar com o aluno dentro da sala de aula. As aulas são individuais,
E o senhor vai ter que aguardar lá fora. Está trazendo... sua esposa não está aprendendo. Não vai dar certo. Ele brigou muito comigo. Assim, queria cancelar as aulas, mas era a única coisa que me trazia paz. Só que em casa eu tinha que tocar para ele, insistentemente, até nenhuma nota sair errada. Todas as vezes que eu errava, ele jogava tudo. Me xingava, me batia. E aí um dia eu estava muito machucada, eu fui para a aula e a professora falou assim: caraca, o que está acontecendo com o Cristiano? Eu nem estava falando. E aí, nessa época, ele já cansado de esperar fora, ele falava assim: eu vou te deixar na aula, você vai sair de dentro da sala de aula, eu vou buscar você dentro da sala de aula. Eu já estava o quê? Com meus 23 anos, mais ou menos, 23 para 24 anos, tá? Eu vou para casa da minha mãe, no horário tal, terminando a tua aula, eu venho aqui pegar você dentro da sala. Cuidado com o que você vai falar. Você sabe qual é a regra. Você tem que obedecer. Obviamente que eu já estava cansada de saber, né? Das dores que eu sofria. E desobedecer. E aí minha professora falou assim: nós hoje não teremos aula. Eu falei: o quê? Por quê? Ela: não. Hoje você vai me contar o que está acontecendo. Aí eu falei: professora, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Não tem nada acontecendo. Aí você vai me contar o que está acontecendo. Eu falei: por favor, não posso falar. Por que você não pode? Eu falei: eu sou proibida de falar. Por seu marido, sim. Aí ela: meu Deus, vamos sentar. Eu falei: não, por favor, pelo amor de Deus. Eu não posso falar aqui, eu não posso. Ele vai chegar, ele vai ouvir, de alguma forma ele vai descobrir, eu não posso. Aí ela: Cristiane, eu vou trancar a porta, eu vou chamar meu marido, ele vai ficar do lado de fora. Você vai contar o que está acontecendo. E eu desabei, chorei. Aí ela: olha, esquece a aula hoje. Hoje você vai desabafar. Você é tão jovem, tão linda. O que foi? E aí eu contei tudo para ela. Aí ela falou assim: você quer sair? Eu vou te ajudar. Eu falei para ela: olha, se eu não sair, eu vou morrer. Amados, Deus me deu a visão do mundo espiritual. E era tão real na minha vida, assim como é na vida de vocês, quando vocês se colocam diante de Deus, quando vocês se colocam em intercessão, se colocam na brecha. Que tanta oração que eu fazia, tudo que eu via, tudo que eu repreendia, do nada estava aquele homem parado em algum canto, me olhando. De repente as coisas começaram a mudar para ele, sabe? Ou seja, ele continuava violento, ele continuava com todas aquelas atitudes, mas ele estava estranho porque ele estava me vigiando. Eu falei: Deus, em nome de Jesus, me livra disso. Que olhar de morte. Até que um dia, pouco antes de eu falar com a professora e falar exatamente isso para ela, que se ela não me ajudasse eu ia morrer, ele me pegou, me levou até o final do jardim. Lá, ele tinha levado uns dias atrás, ele tinha levado alguns homens. Eu não sabia o que era serviço, ele não deixava eu sair, né? Eu ficava dentro de casa. E aí ele cavou
ele fez uma fossa de 4 metros de fundura por 4 de largura, de comprimento, minto. E aí ele me levou lá. Quero te mostrar aqui uma coisa. Aí eu parei. Ele falou assim, você está vendo alguma coisa aqui? Aí eu falei, olhei para ele, não. Ele não dá para ver nada, né? Eu falei, eu sei que você deve ter feito algum serviço aqui, tá? Você teve que regramar aqui essa área? O que você fez? Aí você abaixou, pegou um ferro, levantou uma tampa de madeira muito grande, como se fosse um alçapão. E ele falou assim para mim, tá vendo isso aqui? Olha lá dentro, no fundo. Eu cheguei assim na ponta. Eu olhei. O que é isso? Tá vendo esse buraco? Você sabia que se eu fizer a ligação do esgoto nessa fossa aqui e jogar algum corpo dentro, vai se dissolver com os ácidos das urinas, das fezes, dos detergentes, dos sabões. Tudo dissolve. E a polícia não vai encontrar nada. E eu comecei a tremer. Estava seca, mas eu comecei a tremer. Eu falei, por que você está falando isso? Porque no dia que você apontar comigo, no dia que você ousar em sair daqui, esse é o seu fim. E aí eu falei para a professora, se vocês não me ajudarem, eu vou morrer. Eu estava muito doente, gente. Muito doente. Eu fazia as coisas em casa, me arrastando. Com 23 anos, eu achava que eu estava com câncer, sei lá, com alguma doença. Porque eu não tinha mais força para nada. Me arrastando, fazia tudo. E aí ela pediu o telefone da minha mãe. Eu dei o telefone da minha mãe. E ela ligou para minha mãe. E eu, sabe, eu já não me importava mais se eu ia viver, se eu ia morrer. Eu estava me apegando à palavra de Deus quando Ele falou para mim colocar a minha casa em ordem, porque eu ia viver e não morrer. Era essa a palavra que eu me apeguei. Nada mais importava. Nada mais importava. E ela falou para minha mãe. Minha mãe desabou. Ela falou, a Cristina está pedindo ajuda. Se vocês não tirarem ela vai morrer. E aí depois ela revelou para minha mãe que ela teve uma visão de Deus, das infinitas noites que ela orava pela minha vida sem eu saber. Que Deus tinha revelado que Ele estava me envenenando. E aí minha mãe passou para o meu pai. E uma outra história começou a se formar. Eu estava silenciada, fiquei dentro daquela casa. Eu não falava nada com ele, nada. A minha ânsia sempre era de chegar até a aula de violino. Para saber, para ver o que estava acontecendo, ver o que eles estavam pensando, como que ia ser, o que eu ia fazer. Eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Nesse intervalo, 5 anos já de igreja, as pessoas me descredenciavam. Tipo, ela não fala a verdade não, gente. Isso aí é coisa da cabeça dela. Ninguém acreditava. Mas a minha professora
Ela não era da minha igreja. Deus usou um anjo. Porque eu implorei para Deus me dar essa resposta, me dar essa visão, falar comigo. Desde aquele momento, tudo o que eu tinha que fazer era ouvir a voz de Deus, era obedecer a Deus. E numa quarta-feira, dia 24 de agosto de 2004, foi o dia que o Senhor escolheu para me resgatar. Com mão forte, com braço estendido, daquele lugar. Meu pai tinha ido para Curitiba. Minha irmã conhecia um colega que era filho do delegado civil. Tudo estava pronto. Eu sabia que ali não era um lugar que Deus queria que eu permanecesse. Porque quando eu orava, Deus me dava clareza de que eu era filha amada, de que eu era mulher vitoriosa, de que eu era a menina dos olhos de Deus, de que Ele me lembrava do propósito que Ele tinha na minha vida. Me fez lembrar quando eu tinha 11 anos, eu fui ministrada e eu tive um chamado para missões. Então Ele colocou isso. Eu reconheci que eu tinha uma identidade nele. Eu era filha do Pai. Que nenhum homem tinha o poder sobre a minha vida sem a permissão de Deus. Os planos de Deus eram maiores daquilo que eu um dia ousei sonhar para a minha vida. E nessa quarta-feira, ele tinha reunião na igreja. Ele falou, vai se arrumar. Porque hoje a gente vai para a igreja. Eu falei, não, hoje eu não posso ir. Ele, o quê? Vai se arrumar, porque você vai sim. Eu falei, por favor, você não está vendo que eu estou fraca? Você não está vendo que eu estou doente? Por favor, deixa eu ficar. Eu vou ficar aqui quietinho. Como sempre você faz. Trancou o quarto, eu não tenho acesso a nada e nem a ninguém. Se eu tiver sede, eu tomo água lá do banheiro. Se eu tiver fome, eu espero você chegar para preparar. Mas deixa eu ficar. Ele foi para a igreja. Eu sabia que meu pai tinha hora, tinha data para chegar. O momento certo para chegar ali no portão da casa. Eu prendi os cachorros, fui até o portão. Eu tinha conseguido encontrar um controle remoto, sem ele saber, claro. Abri o portão. Meu pai entrou e vários policiais entraram, todos de preto. Corri para entrar. Meu pai, cadê suas coisas? Pai, não deu tempo de eu colocar na bolsa, pai. Como é que eu ia colocar com ele aqui dentro de casa? Tudo era milimetricamente observado, controlado por ele. Todas as arrumações, até no guarda-roupa, tinha registros lá das câmeras que filmavam. Não podia fazer nada diferente. Esse foi o combinado. Mas naquele momento, nada mais importava. Eu simplesmente abri um painel que ficava na cabeceira da cama.
antes do meu pai chegar. Um monte de fio das ligações e gravações que ficavam conectados ali. Eu destruí tudo. Eu arranquei tudo para não ter nada filmado. Subi com meu pai no quarto para botar pelo menos algumas coisas dentro da bolsa. Pegar o violino e ir embora. Quando meu pai entrou, eu falei, peraí pai, deixa eu pegar isso. E corri pro guarda-roupa, deixa eu pegar aquilo. Ai, a bolsa tá ali que eu já deixei. Isso aqui que eu não posso esquecer. Meu pai parou assim e deu um grito. Minha filha, para, vamos embora. Eu, que isso pai? Ele já foi, ele não vai voltar não, é longe aqui da igreja. Ele, para, você não está vendo? Você não está vendo os demônios que estão aqui, eles vão acabar com a gente. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, gente, aquele quarto, quando ele falou, aquele quarto, começou a tudo girar, tudo a voar, como se o vendaval tivesse acontecendo ali. Era o quarto onde todas as aberrações, todas as violências, tudo que era tenebroso, tudo que era macabro, tudo que era demoníaco acontecia comigo, era ali. E de repente Deus tinha aberto os olhos espirituais do meu pai e ele viu. Eu peguei o que estava na mão, esqueci tudo. E saímos dali. Com a certeza de que ali não era o meu lugar. De que ali não era o plano de Deus para a minha vida. De que ali eu nunca mais, para ali eu nunca mais ia voltar. Se eu não tivesse saído dessa forma, Deus já tinha falado que eu não ia sair. Deus já tinha revelado para a professora o que ia acontecer. Da mesma forma que eu entrei naquela casa, naquele casamento, eu saí com poucas roupas, mas com a vontade de ser feliz. Então, na próxima quarta-feira, essa próxima quarta-feira, completa 18 anos que eu saí do cativeiro. Glória a Deus. Não foi por acaso que eu estou aqui falando sobre isso. Eu passei pelo processo de cura, processo de libertação, processo de tratamento, processo de amor de Deus por mim. Foi acolhida pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela minha igreja. Deus restituiu todos os meus sonhos. Deus restituiu o meu propósito. Ele me deu uma nova casa. Ele me deu uma nova família. Ele me deu um marido maravilhoso que cuida de mim, dos meus filhos. Ele me deu 2 filhos maravilhosos. Minha filha está aqui, minha princesa. Bênção de Deus. Porque quando Deus fechou a minha madre, só em oração e com fé, Ele abriu e trouxe ela. Então, essa semana, amadas, eu chorei muito. Relembrando, não sentindo dores, ou mágoas, ou ressentimentos, porque graças a Deus
Deus nunca permitiu que nenhuma raiz de ódio brotasse no meu coração em relação a ele, aquele homem. Ao contrário, com mais amor eu me doava, com mais amor eu cuidava. Mas Deus fez uma nova aliança comigo. Ele disse: tu és a minha filha amada. Tu és a menina dos meus olhos. O que o homem disse para você, você não é nada disso. Você tem valor. Você é minha filha, você tem identidade. Você vai cumprir tantos propósitos que eu te darei. Então, nessa tarde, eu convido você a sonhar os sonhos de Deus. A acreditar na voz daquele que te permite viver. Que te conhece desde o ventre da tua mãe. Que mesmo nos lugares sombrios, nos lugares frios, nos lugares tenebrosos que você já se colocou em silêncio, chorando, para que venha uma solução, para que venha alguma resposta, você não está só. Nós nos perdemos e nos distraímos com tantas coisas. Mas a única coisa que a gente não pode perder é a sensibilidade do nosso coração em ouvir a voz de Deus, em obedecer a voz de Deus. Nenhum homem vai humilhar você, vai desvalorizar você, vai dizer o que você é e o que você tem que fazer. Somente o nosso Pai. A voz que te guiará é a voz do Pai. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá, porque existe um Deus que vai contigo. Ainda que você ande sobre as águas, você não se afogará. Se as águas se tornarem ondas gigantes, se você tiver que passar em cima de brasas vivas, você não vai se queimar, porque existe um Deus que sabe da tua sensibilidade, sabe onde Ele pode chegar, qual é a profundeza que você vai chegar. Essa é a minha história, amadas, que não foi por acaso que me trouxe aqui. Foi exatamente para glorificar o nome do Senhor. Obrigada. Obrigada.